Amém. Boa noite, gente. Tudo bem? Estão com sono? Não? Eu vou ficar rodando aqui, tá? Como eu fazia sempre, quando eu estava aqui no meio. Que alegria estar aqui com vocês nessa noite, poder compartilhar a palavra de Deus. Para nós é um privilégio sempre poder estar neste lugar. Confesso que estamos vivendo um turbilhão de coisas e de emoções, né? São tantas emoções, já dizia, né? Roberto Carlos, conhece essa? São muitas emoções que a gente está vivendo nesses dias. Cada dia tem sido um dia para a gente se despedir, para a gente lembrar, para a gente vibrar, para a gente chorar. E é bom estar aqui hoje porque a gente sente gratidão ver tudo que Deus está fazendo e continua fazendo, que a obra dele é assim, ela segue, isso é poderoso. A gente falta 28 dias para a gente ir embora, né? Para a gente ir para a nossa grande aventura que Deus nos chamou para viver. E a gente está muito feliz. Durante a ministração vou compartilhar algumas coisas sobre o que Deus tem falado no nosso coração, mas a mensagem que Deus trouxe ao meu coração para que eu compartilhasse com vocês hoje, nessa última palavra que eu estou ministrando aqui na Igreja Nova Aliança de Londrina, né? Não sei se vou ministrar no domingo ainda, não temos certeza, mas creio que não vai dar tempo. É algo que Deus, é uma das primeiras ministrações que eu fiz quando jovem ainda. Deus me fez lembrar dela, pegar esse material, olhar e falar, meu Deus, como que eu preguei isso há mais de 15 anos atrás? Eu lembro dessa palavra, ainda quando muito jovem, e eu tive que parar e falar, nossa Deus, coitado de quem ouviu isso nesse dia, mas eu lembro que foi uma bênção no dia. E eu reescrevi, porque Deus trouxe tantas coisas novas e tantas perspectivas diferentes, né? Mas eu quero começar essa mensagem com uma foto ali projetada. Quero que projete uma foto que eu mandei para o pessoal. Bom, essa é minha família, gente. Minha família é bonita. Está aí minha esposa maravilhosa, minha filha Sara, o Pedro, e olhar isso aqui hoje, olhar a minha família hoje é algo que me inspira e que revela muitas coisas no meu coração daquilo que Deus já construiu na nossa história. Mas até a gente chegar até aqui, aquilo que nós vamos viver ainda, tem muito chão ainda pela frente. Mas quando eu olho para a minha história, olho para a minha família, eu tenho uma palavra que me acompanha, que me acompanhou e que me acompanha toda essa trajetória da minha vida, que é a palavra permanecer. O tema da mensagem hoje é permanecer. A minha família, antes de chegar até ali, muita coisa aconteceu e nem sempre foi assim. A minha história, antes de Jesus e da minha casa com os meus pais, a minha família de base, essa palavra permanecer não existia na minha família. Não existia. A minha família não entendia o que era isso. Eu venho de um lar, meus pais não eram cristãos evangélicos, eles eram católicos, mas nominais, não iam, né, como muitas pessoas aqui, né, que viveram dessa forma, falavam, eu sou católico, eles falavam, mas nunca ia numa missa, nunca ia num culto. E meus pais, eles se separaram 2 vezes. Eu cresci assim sem referência de família, até os 9 anos de idade, de 8 para 9 anos. Vivi um período com a minha avó, outro período com os meus tios. Eu vi muitas brigas na minha família. Essa palavra permanecer, daqui a pouco eu vou explicar o que significa ela, não fazia muito sentido para mim nesse período da minha infância. Ela não era uma palavra comum. Ao olhar para a minha família não era referência de permanecer. Aliás, todas as irmãs da minha mãe se separaram, todas elas viveram novos relacionamentos ou permaneceram sozinhas. Então eu vi meu pai muitas vezes correndo da minha avó, porque minha avó corria com um cabo de vassoura atrás dele, porque meu pai era um nó cego. Meu pai, quem conhece meu pai aqui, o pastor Zenga? Meu pai era muito malandro, ele era um gente boa, mas malandro, né? E eu acompanhei muitas vezes situações onde os meus pais brigavam na minha frente, onde havia um descontrole total. Mas eu me lembro, quando minha avó começou a ir para a igreja, eu comecei a igreja com ela e orávamos pela minha família. E eu tive o privilégio aqui em Londrina ver toda a minha família
meus pais, minha mãe, minha irmã, alguns familiares também terem um encontro com Jesus. Eu lembro que um dos momentos mais importantes, mais memoráveis, que não sai da minha mente, é ver um momento que eu vi toda a minha casa cantando a Jesus. E eu creio que naquela hora ali, aquele encontro que eu tive com Jesus, com a minha família, ele foi um marco. E a partir daquela experiência, eu acho que algo foi gerado no meu coração que tem muita relação com essa palavra permanecer. Eu creio que a palavra permanecer não se aplica obviamente só à minha vida, mas à vida de todo cristão. Por isso que nessa noite eu quero falar sobre essa palavra para você. Eu quero que você saia daqui entendendo que para viver com Deus e para viver em Deus é necessário permanecer. Permanecer nunca é uma opção para um cristão. Permanecer é um estilo de vida, é uma realidade constante. Se eu estou em Cristo, estou com Cristo, essa palavra sempre vai me acompanhar. Permanecer significa conservar-se, continuar a ser ou ficar, persistir, insistir, perseverar, demorar-se, continuar a existir e durar. Essas são algumas formas de se dizer permanecer, é se conservar, é estar firme, é ficar, é persistir, é insistir. Em João capítulo 15, versículo 4, um texto que vocês conhecem, ali Jesus se apresenta mais uma das formas do eu sou, né? Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão vivo, eu sou a luz do mundo, e aqui ele se apresenta como eu sou a videira verdadeira. E esse texto, ali Jesus está falando para os seus discípulos, e versículo 4 do capítulo 15 fala, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. E ali está falando que ele era a videira. Vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. O permanecer produz fruto, e fruto é vida. Fruto é vida fluindo em nós e vida fluindo através de nós, quando nós permanecemos, quando nós estamos ligados. É isso que Jesus está dizendo aqui, a Ele, a videira, nós vamos dar frutos, nós vamos vamos fluir, vida vai fluir da nossa boca, vida vai fluir das nossas mãos, vida vai fluir do nosso corpo, todo momento, por estarmos ligados. Por isso nessa noite eu quero trazer 3 aspectos espirituais dessa palavra permanecer, que podem ser aplicados à nossa vida, porque eu creio que permanecer não está só relacionado não é só questão de força de vontade, não é só uma resistência física, emocional, mas permanecer no olhar cristão, espiritual, tem tudo a ver com estar, como a gente acabou de ler, ligado a Cristo. Permanecer tem a ver com fé. Primeiro ponto que eu quero trazer para você nessa noite, a fé nos faz permanecer. Diga comigo, a fé nos faz permanecer. A gente precisa acreditar que Deus é tudo. Parece tão simples isso, mas a gente precisa acreditar e tomar posse e mergulhar em Deus, entendendo que Ele é tudo que a gente precisa para viver. Não existe outra opção. Sabe, gente, eu vou falar coisas aqui, talvez sejam tão simples, mas que você precisa ouvir nessa noite, porque as coisas simples, quando regadas pelo Espírito Santo que habita dentro de nós, se tornam poderosas em nós. A palavra é a mesma, a Escritura é a mesma, mas quando você lê, conectado ao Espírito Santo, as coisas ganham um poder sobrenatural. Você precisa entender isso. É preciso ter fé para nós permanecermos. Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala um pouco sobre fé, um texto bem conhecido por todos. Fala, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ora, a fé é a certeza. Fé é certeza, já aconteceu. Eu acabei de ministrar para a igreja há pouco tempo e disse que a palavra de Deus e suas obras são inseparáveis. Porque Deus nunca diz palavras vazias. As palavras dele sempre estão acompanhadas de ações, de realizações. Então, quando a gente se conecta a Deus, quando o nosso coração está ligado a Ele em fé, quando a gente permanece em fé diante de Deus, quando Ele diz algo, e essa perspectiva desse texto, e nós entendemos que é Ele que está falando,
nós já acreditamos naquilo, já está feito, já está posto. Embora aquilo não tenha acontecido, Deus vai naturalmente prover algo no meu coração para que eu permaneça firme diante daquilo que eu não estou vendo. Vamos um exemplo mais prático. Deus já me disse que Ele vai me dar um emprego, mas eu estou desempregado. Se o emprego ainda não está feito, não está consumado, Ele vai me dar a paz, a segurança, o alento necessário para que eu caminhe na minha vida natural, acorde desempregado, almoce desempregado, crendo que eu já estou empregado, porque é a paz de um empregado do meu coração estando desempregado. Então, quando me perguntam se está tudo bem, eu falo, está tudo bem. Ué, mas você está desempregado, seu vagabundo. Quando tentam me desanimar com a palavra, me chamando de vagabundo, eu falo, não, Deus já disse que eu estou empregado. E os meus olhos caminham com essa convicção, e eu permaneço diante dessa palavra. Outro texto diz, Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O que muitas vezes acontece, eu acabei de falar de um exemplo de alguém que tem fé, que se manifesta, que caminha em fé, mas muitas vezes o que acontece é que nós estamos nos cultos, nós viemos aqui, estamos aqui no Laude, a gente vai para a célula, mas no íntimo nós cremos que Deus não pode mudar as nossas vidas. As nossas ações, as nossas palavras quase que denunciam que a gente não acredita que Deus pode fazer tudo em nós, que Deus pode realizar todas as coisas nas nossas vidas. Nós vivemos de maneira divididos entre a nossa vontade e a vontade de Deus, e onde há divisão, onde não há entrega total. Vocês acabaram de cantar aqui muitos cânticos sobre entrega, sobre dedicação total, mas na prática isso às vezes não acontece. Estamos divididos porque nos falta fé. Vivemos um evangelho parcial e não total, não nos entregamos por completo, a gente não entende o tempo de Deus, a gente não entende que Deus está cuidando de todas as coisas, e por isso a gente acaba não permanecendo, a gente acaba se desfocando, perdendo o entendimento daquilo que Deus tem para nós. Eu anotei aqui que permanecer exige fé, e fé exige permanecer. E a fé exige que a gente permaneça. Mas aí vem duas perguntas. Como esperar algo que eu não estou vendo? Como acreditar no invisível? Essas são perguntas que muitas vezes são crises da nossa vida cristã que podem nos levar a desistir. Mas pastor, como que eu posso esperar algo que eu não estou vendo? Como que eu posso acreditar no invisível? Não faz sentido isso. Mas não é sobre fazer sentido, meu irmão, não é sobre entender todas as coisas, é sobre acreditar, é sobre depositar fé e ser animado e fortalecido por Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 17 e 18 fala que pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão esperou 99 anos para ter esse filho, e de repente Deus lhe pede o filho dele. Pede aquilo que Deus, a promessa que Deus tinha feito. Deus pede isso, e Abraão, a gente acabou de cantar também sobre essa história, ele faz tudo que Deus está pedindo, embora eu creio que na cabeça dele havia tantas perguntas. Ele era homem, tinha emoções, tinha sentimentos, assim como nós estamos vivendo aqui. A gente está indo para uma terra, Deus tem nos chamado, mas eu não tenho todas as respostas. Não adianta falar para vocês aqui nessa noite que eu estou confortável naquilo que eu estou fazendo, de que eu não penso, de que nós não oramos, não analisamos, eu falo, puxa Deus. Mas o que Abraão fez naquela hora, o que fez com que Abraão permanecesse diante daquela prova tão grande, foi a fé. Foi olhar e ver além do que aquela situação estava mostrando para ele.
já olhar e ver a provisão de Deus. Porque tamanha era a comunhão dele, tamanha eram as raízes que ele tinha de intimidade com Deus, que ele podia saber que Deus tinha algo tão bom preparado para ele. Às vezes a gente desiste, a gente questiona, a gente oscila, a gente tenta ajudar Deus porque nos falta fé. Por não acreditar, muitas vezes a gente perde o sobrenatural, meu irmão. Por não crer, muitas vezes a gente deixa escapar, como na ponta dos nossos dedos, o milagre de Deus. Eu coloquei aqui que o sobrenatural está logo ali do outro lado, depois de uma estrada chamada fé. Há uma estrada a ser trilhada, há um caminho a ser trilhado, esse caminho se chama fé. E muitas vezes a gente sai dessa rota e pega atalhos tentando torcer o braço de Deus, ou tentando resolver coisas que nós resolveríamos permanecendo na estrada da fé. Continuando firmado nessa estrada que conduz ao sobrenatural. A fé define se a gente vai desistir ou se a gente vai permanecer seguro em Deus. A fé define isso. Eu lembro quando eu me formei na faculdade, eu saí, estava com um emprego só e tinha uma outra possibilidade de um emprego melhor e acabou dando tudo errado. Eu casei meio que com aquela esperança de que eu teria uma outra renda na minha vida e de repente tudo estava contrário. Mas aí eu fui entregar um currículo num lugar, uma mulher falou assim, vai ter uma prova ali para dar alongamento, de ginástica laboral. Nem sabia o que era isso na época, não tinha nem entendimento, não tinha visto assim por cima na faculdade. E aí eu falei, não, vou lá, eu não sei o que estranho aí, mas às vezes eu posso, quem sabe dar certo aí. E aí eu cheguei lá, tinha 2 vagas e 50 concorrentes, eu nunca tinha feito isso na minha vida. Mas eu agarrei a oportunidade, eu acreditei que Deus estava naquilo e podia me ajudar. E eu lembro que a primeira aula de ginástica laboral que eu dei foi para a Fernanda na sala de casa com um playback de uma música cristã. E no outro dia eu estava lá dando aula para os professores, era uma prova prática. E das 50 pessoas que estavam lá, eu e mais uma menina pegamos a vaga. A provisão de Deus, crer, acreditar. Saber que Deus está cuidando de todas as coisas. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21, 22, 24, eu quero ler para vocês. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria. Pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Versículo 22 fala que Deus nos selou como propriedade, pôs em nós o seu Espírito, como garantia do que há de vir. Eu e você temos o Espírito Santo, que nos garante pela fé. Quando nós estamos conectados com esse Espírito, quando a gente está vivendo em comunhão com esse Espírito comunica a nós aquilo que o Pai tem para fazer ao nosso respeito. Ele traz a paz necessária, Ele traz o descanso necessário. Quando a gente está conectado com esse Espírito, Ele é a garantia, Ele nos garante o que vai acontecer ali à frente. Mesmo que a gente não tenha estrutura emocional, mesmo que a gente não tenha a preparação naquela hora natural, mas o Espírito nos enche de ousadia. Ele encheu de ousadia um pescador, Ele encheu de ousadia homens tão pequenos na palavra de Deus, homens que não tinham nenhuma capacidade natural para fazer determinadas coisas, foram cheios do Espírito. E a gente vai ver essa história se repetindo, e o Espírito em nós é a garantia. O Espírito de Deus em você é a garantia de que tudo vai ficar bem, meu irmão. Se o Espírito de Deus está em você, se você caminha em comunhão com o Espírito, essa é a garantia, e essa garantia precisa ser suficiente no seu coração. Esse Espírito gera fé no nosso coração. A fé que nos faz permanecer. Segundo ponto, a palavra nos faz permanecer. Tudo coisa nova, coisa que vocês não ouviram ainda, né? Bem revolucionário que eu estou falando nessa noite. Estou até preocupado com isso. Tá? Vocês nunca terem ouvido isso.
A palavra nos faz permanecer. Olha só o texto que eu vou ler para vocês. Acho que vocês nunca leram esse texto também. Muito, peguei do fundo da Bíblia lá. Salmo 119, versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Conheciam essa? Já tinha ouvido esse? Já? Não? Sim ou não? Foi novidade? Não? A palavra guardar aqui significa conservar em bom estado. Agora minha pergunta para você nessa noite, se a palavra me faz permanecer, como eu tenho conservado a palavra na minha vida? Que lugar que a palavra está no meu dia a dia? Como eu me relaciono com essa palavra? Salmo 119, versículo 18 diz assim: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua palavra. Eu sei que para muita gente que está aqui nessa noite, ler a palavra tem sido algo enfadonho, algo chato. Ou melhor, tão chato que você não faz isso há algum tempo, talvez. Você tem dificuldade. Só que eu quero dizer para você que essa palavra é a arma mais poderosa que Deus deixou para você na terra, para que você permaneça firme nos dias de hoje. É isso que vai nos fazer permanecer diante de tudo que a gente tem vivido aí fora, conhecer a palavra de Deus. E sabe o que é mais poderoso nisso? Que essa palavra que nos faz permanecer, ela aliada ao Espírito Santo de Deus que habita em nós, tem poder de produzir coisas que não podem ser definidas apenas numa pregação aqui hoje. Esse texto fala: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Eu queria que você pegasse a tua Bíblia, que você ligasse a tua Bíblia aí, na tua mão, que você fizesse algo nessa noite tão simples, mas eu queria te desafiar a fazer isso todos os dias, a pegar a tua Bíblia, antes de você ler, e fala: Deus, que você fale isso todos os dias. Senhor, abre, fala assim comigo: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas desta palavra. Eu creio que Deus vai fazer isso, e pode fazer isso com muitos de vocês, com todos nós, ao ponto de você pegar a palavra de Deus, pegar a Bíblia e ler esses escritos, e Deus trazer um novo entendimento ao seu coração sobre determinados assuntos. Salmo 119, versículo 32 fala: corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. Tem muitos jovens dentro da casa de Deus, vocês têm muito alimento nessa casa, essa igreja é viva, ela tem muitas coisas que acontecem aqui, mas tem muitos jovens caminhando em passo de terceira idade, como idoso, e não como um jovem. E não correndo, você não está correndo, mas você está patinando nas mesmas coisas. Mas a palavra de Deus, jovem, pode trazer um entendimento sobre a tua vida para que você corra com a força de um jovem. Talvez você esteja vivendo uma vida cristã como a de um idoso, a de uma pessoa quase um moribundo, se arrastando de pecado em pecado, de confissão em confissão, de mentira em mentira, quando Deus te criou e te chamou para correr. E é a palavra de Deus que faz isso: corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam. Os mandamentos de Deus me apontam, trazem luz à minha estrada, e aí eu corro. Quando você enxerga para onde você quer ir, quando há luz, você não só anda, mas você pode correr com segurança. Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois o Senhor me deu maior entendimento. A palavra de Deus faz você andar à frente de uma geração retardada pelo pecado, meu irmão. Tem uma geração que está retardada pelo pecado. E nós, como cristãos, temos o privilégio de poder andar à frente dessa geração e sermos luz, e sermos referência para essa geração, mas muitas vezes nós estamos andando na mesma velocidade que eles, ou talvez até mais atrasados, porque eles estão estudando mais e sabem mais de assuntos naturais, e nós não sabemos nem dos naturais e nem dos espirituais.
O diabo, ele até vai tentar você, mas a palavra de Deus pode te trazer um entendimento, que te livra desses laços, assim como Jesus disse lá em Mateus capítulo 4, o diabo veio para tentar ele, veio tentar tirar o foco dele, retardar o processo daquilo que Deus queria fazer na vida dele. Ele fala, mas a palavra de Deus também diz. Ele conhecia a palavra é um firme fundamento que nos faz permanecer de pé, meu irmão. Provérbios capítulo 30, versículo 5 diz, cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ela é um escudo para quem nele se refugia. Minha pergunta para você nessa noite, como está a sua comunhão com a palavra de Deus? Como você tem se relacionado com essa palavra? A palavra para nós, para mim, para a Fernanda, para a nossa casa nesse tempo tem sido uma âncora para nós. A palavra de Deus, a palavra que Deus nos deu para irmos para Portugal, um texto que Deus tem colocado no nosso coração é Isaías capítulo 43. Eu já posso até falar dele, porque tantas pessoas vieram falar dele para nós, sem saber que essa era a palavra que Deus tinha colocado nos nossos corações, que agora eu quero até tornar público isso. Deus usou muitas pessoas, algumas pessoas para trazer esse texto para nós. Isaías 43, versículo 15. Na verdade, versículo 18 e 19 é um texto maior, mas eu quero ler 2 versículos que Deus tem falado no nosso coração e tem sido uma âncora, porque a palavra de Deus nos faz permanecer. Esse texto fala aqui no versículo 18, Isaías 43, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a conhecem, até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Esse texto tem sido uma âncora para nós. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu quero dizer para você que a palavra de Deus é viva, meu irmão. Não é uma ilusão, não é brincadeirinha que vocês estão fazendo aqui no culto. Não é qualquer coisa, não é mais uma sentada aqui. Essa palavra é poderosa e ela pode te sustentar, ela pode saltar daqui, essa letra salta e se torna a vida na sua vida. Deixa eu te explicar uma coisa, Deus usou mais de 3, 4 pessoas para trazer esse texto para nós, sem saberem, elas não sabiam. Uma das nossas supervisoras, no período dos jovens, uma pessoa que trouxe um bordado com esse texto que não sabia. E um dia eu estava aqui nesse culto aqui, de oração, quarta-feira, e eu recebo uma mensagem de um cara de outra cidade. Eu estava aflito, orando pela nossa mudança, e sempre o pastor Davi e a pastora Mônica falaram para nós, Deus vai dar uma palavra para vocês, um texto. E a gente sempre orou por isso, né? Por um texto, por uma palavra, para que essa palavra fosse... E Deus começou a usar esse texto. Eu estou fazendo algo novo, eu vou abrir um manancial no deserto. E eu estava sentado ali, desesperado com algumas coisas, inquieto no meu coração. Daí eu pego meu celular, eu vou lá naquelas mensagens do Instagram que você tem que aceitar, a pessoa nem meu amigo era no Instagram, nem fui lá, vi que tinha um texto gigante. E aí esse cara fala assim, estava aqui orando por você, ele saiu daqui da igreja quando eu era um adolescente, eu não fui líder dele, não sabia, nem tinha relacionamento mais com essa pessoa. E ela mandou um texto bem grande falando assim, eu estava orando por você aqui, Deus me pediu para eu mandar um texto para você, Isaías 43. Deus está cuidando de todas as coisas, Ele está com vocês, Ele vai fazer algo sobrenatural. Mas eu dei um vexame ali, comecei a chorar e falei, Deus, o Senhor está fazendo algo. Sabe, eu teria tantas coisas para falar desse processo que a gente está vivendo, de coisas palpáveis em que a palavra tem se tornado vida na nossa vida. Por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Porque a palavra de Deus, ela tem um poder de te sustentar a tua vida. Você precisa entender isso, para que você não se aproxime desse livro por religiosidade ou para cumprir simplesmente um protocolo, mas para que você chegue com o entendimento de que ele é questão de vida ou morte para você, a leitura desse livro. E por último, ser corpo de Cristo nos faz permanecer. Ser corpo de Cristo nos faz permanecer. Deus nos chama para sermos corpo, meu irmão.
No corpo nós somos edificados, fortalecidos, encorajados, exortados, ensinados. Tudo isso te potencializa a permanecer. Deus quer te usar para, nessa vida em comunidade, edificar o reino dele sobre a terra. Quando você está aqui, você está produzindo algo muito maior do que você mesmo. Você está produzindo algo que vai impactar muitas pessoas. E o que me deixa muito chateado é que tem muita gente falando contra isso, contra a vida em comunidade. Eu não consigo entender isso, é tão bizarro isso. Eu não sei de onde esses caras viveram, quais foram as realidades dele, os desigrejados, os que falam contra a igreja, que ficam metendo pau. Eu falo, meu Deus. E o que me deixa triste ainda mais é ver pessoas dentro da igreja e que não vivem toda a beleza e a maravilha, o poder que a igreja pode proporcionar para você. E como você pode ser abençoado por estar neste lugar, usufruindo de tudo que este lugar pode te proporcionar, não só sentar e ouvir, mas ser um membro ativo dessa comunidade. Você está num lugar muito especial, meu irmão. E Deus tem algo para você aqui nessa casa. Deus tem uma função, Deus tem serviço para você aqui. A gente tem vivido dias onde a gente conversa muito sobre isso, que a dificuldade de encontrarmos líderes, voluntários, as pessoas estão com tanta coisa para fazer ou não querem fazer. E eu fico pensando, nossa, porque quem perde, quem está perdendo é quem não faz, é quem não serve. Eu não estou falando aqui de um ativismo, eu estou falando do poder, do privilégio de servir na casa de Deus, da unção, do liberar de Deus que existe, que está neste lugar de servir. O interessante é que a gente canta nos cultos, aquela canção do Paulinho de coroar, eu vou coroar o meu... Como que é? Gastarei vida para te coroar. E aí a gente canta, a gente fala disso tudo, mas a gente faz pouco com relação a isso. O lugar de você ser usado é aqui, meu irmão. O lugar de você colocar os teus talentos à disposição é a casa de Deus. Na casa de Deus nós somos treinados, nós somos afiados. A gente cresce, a gente é esticado. Tem um texto em Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, que diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Tem algumas palavras-chave nesse texto que eu acho muito importante. Um corpo ajustado, unido, que cresce, que edifica-se. E aí tem as condições, como se fossem as condições. Cada parte realizando a sua função. Cada pessoa realizando a sua função. Cada um tem há espaço para você servir dentro da casa de Deus. Eu gosto muito de esporte, eu comecei a imaginar, eu gosto muito de atletismo, as provas do atletismo, eu gosto muito de ver a prova dos 100 metros, aquela corrida tão rápida e tão linda, tão perfeita, os movimentos tão ajustados, né? Porque aqui fala de um corpo ajustado, unido pelo auxílio das juntas, aqueles atletas correndo em linha reta, todo o corpo está participando daquilo, é um movimento global, integral, que exige um movimento de braços, pernas, a cabeça, todo o corpo precisa estar ajustado para que saia uma corrida perfeita. E para que aquilo gere um bem final, uma vitória, uma medalha. Mas muitas vezes a gente sabe que numa corrida há um machucado, fisga um músculo e você precisa parar e por alguns meses se cuidar, se tratar. Isso significa que o corpo também, ele é vulnerável, que o corpo ele falha, que o corpo não é perfeito.
mas ele se recupera. Significa também que a igreja não é perfeita, nós temos falhas, nós temos erros, mas quando a gente se junta, quando a gente se alinha, quando a gente está no mesmo propósito, quando todas as pessoas, quando o corpo se integra, a corrida é perfeita, cara. Algo poderoso sai dessa unidade, algo tão grandioso, com a capacidade de fazer um estrago tão grande acontece. Sabe, Deus me livrou de muitas enrascadas na minha juventude, na minha adolescência, porque eu aprendi, porque eu estava aqui mergulhado na casa de Deus. Muitos conselhos que eu ouvi de pastores, líderes, de grandes amigos me livraram de muita bobeira, sabe? Conselhos que eu busquei, perguntas que eu fiz, decisões que eu tomei. Eu lembro que o meu primeiro ministério na igreja foi com 12, 13 anos. Eu fui professor da escola dominical. E está aqui um aluno meu que é o Renan Cabeça, tinha 7 anos. Tá, cadê o Renan? Está aqui, que eu vi que ele estava no culto. Eu dei aulinha para você, não, Renan? Eu lembro que eu queria servir, eu queria fazer as coisas, eu queria me envolver, eu queria entregar tudo que eu tinha. E eu quero dizer, nunca me fez mal isso. A igreja não me fez mal. A igreja não me consumiu, não me afogou, não me acabou com o meu futuro. Ela me projetou. A vida em comunidade me projetou, me alavancou. Eu gosto muito de uma frase que eu sempre costumo dizer, que a missão começa onde você está e termina onde Deus quer. Deus tem uma missão para você aqui no corpo. Deus tem uma função para você aqui no corpo. E essa função se chama servir, amar e se envolver. Queria pedir para os músicos virem aqui, por gentileza. Uma frase que Deus colocou no meu coração para dizer para você nessa noite é que há lugar para você no corpo de Cristo. Há lugar para você servir nessa casa. Eu não sei porquê, mas talvez aí no teu coração você ache que não há espaço para você. O pastor nem sabe quem eu sou, meu líder nunca me ouviu. Eu não sei nem o que eu posso fazer aqui na casa de Deus. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, quando você vive em comunhão, quando você se entrega para a vida em comunhão na casa de Deus, você vai descobrir o teu chamado. Deus vai trazer no teu coração, e fazer missão e servir vai ser em todo lugar. Não só aqui na casa de Deus, mas em todo lugar. Essa vida em comunhão nos ensina sobre amor, sobre amar e sobre ser amado. Eu coloquei aqui que a vida em comunhão, ela nos desperta a enxergar pessoas, a sermos menos egoístas. A vida em comunhão compartilha, discipula, impulsiona, tira a gente da zona de conforto, nos ensina mais sobre família. A vida em comunhão contribui para que você forme a sua família. Aliás, eu conheci minha esposa na comunhão. Não foi fora da comunhão. Foi na comunhão que eu conheci. Minha família nasceu a partir da comunhão. A minha casa foi construída na comunhão, na casa de Deus. A minha história se mistura com a casa de Deus. E eu não me arrependo nem um segundo disso. Porque a vida, na unidade, Deus ordena bênção e vida. Há algo na unidade, há algo no corpo de Cristo, que na união do corpo de Cristo, há uma unção, há um poder tão magnífico, que só pelo fato de você estar neste lugar, sem pretensão nenhuma, só de você estar junto, você sair para comer um lanche junto, você sentar numa célula junto, nesses momentos Deus está construindo algo poderoso em você, porque é isso que a vida em comunhão, a vida em comunhão do corpo de Cristo faz. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42 e 47 fala: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de amor, de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração,
louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Em Atos tinha alegria, tinha comunhão, tinha sinceridade, tinha união. E a consequência de tudo isso era crescimento. Crescimento. Não só de pessoas, mas crescimento emocional, crescimento espiritual. A comunhão no corpo de Cristo nos faz permanecer, porque a comunhão no corpo de Cristo nos faz crescer como seres humanos, nos torna maduros, nos dá um entendimento maior do que é viver no meio das pessoas. A comunhão no corpo de Cristo nos fortalece. Eu tenho amigos aqui nessa casa que me ajudaram a caminhar mais uma milha. Posso citar alguns deles estão aqui nessa noite. Eu tenho irmãos que ouviram as minhas angústias, que oraram comigo e isso me ajudou a permanecer. Eu tenho irmãos que, sem dizerem nenhuma palavra, mas só pelo exemplo, só de eu olhar para eles, eu já me senti encorajado a permanecer, porque eu estava no corpo, eu pude olhar para eles, eu não estava isolado, eu não vivi de uma maneira egoísta, eu estava vivendo em comunidade. É tão simples, gente, tem coisas que estão tão simples para a gente fazer e que a gente complica. Esse é o ponto. A gente complica o evangelho, a gente complica a vida cristã, a gente quer explicar o inexplicável. Simplesmente viva, se lance. Nesse projeto em Portugal, o corpo tem me fortalecido tanto, sabe? Eu conheci missionários, eu conheci pastores que, ao ouvir esses caras, eu falei, não, o que eu tenho que fazer é dar minha vida. Se eu puder fazer 10% do que esse cara está fazendo, pessoas que foram como catapultas na minha vida. Eu estava numa reunião com pastores de Portugal há 2 meses atrás. Sabe, gente, é uma necessidade tão grande naquele continente. Eu não estou te convidando para ir para lá não, mas estude, ore. Ore por nós. Sai da tua caixinha. Sai desse mundinho aqui que você está vendo só de igreja, de enxergar seu mundinho e olhe para fora também. Olha o corpo de Cristo, as necessidades. Se você começar a olhar isso, o teu desejo vai ser servir, vai ser, Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu escutei uma pastora portuguesa, ela falou assim, chorando para nós. Eu aqui do Brasil, querendo pular na tela para ir lá. Hoje eu fiz um velório, ela falou, numa aldeia, e o mais triste saber que naquela aldeia as pessoas não sabem quem é Jesus. Uma pessoa morreu e ela não sabia quem era Jesus. E ela chorando, falando, pastores, nós precisamos de vocês. Nós estamos sozinhos aqui. Eu tenho uma igreja de 14 anos que tem 6 membros. Nós tentamos nos reunir de domingo em domingo. É duro, é difícil. Ela chorava, ela estava falando algo. E eu olhava aqui, meu Deus, eu vindo nos cultos, tantas pessoas e tanta gente aqui. Nós somos de gente, nós somos de pessoas que amem. Tem vilarejos, aldeias que nunca ouviram falar sobre Jesus. Ao mesmo tempo, quando eu penso no corpo de Cristo e no que Ele proporciona em mim, que me faz permanecer, eu me lembro do pastor Samuel, o vô do pastor Pedro, que há mais de 50 anos atrás desceu aqui numa cidade, andava numa lambreta, subia num banco para pregar e nem imaginava o que ele estava fazendo ia liberar tudo isso. Por meio depois do pastor Davi, com toda a ousadia. São esses exemplos que me fazem permanecer. E eu só pude obter esses exemplos vivendo em comunidade. Eu queria que você ficasse em pé, eu queria orar com você. É simples o que eu quero te entregar nessa noite. Mas são chaves. A fé nos faz permanecer. Hebreus capítulo 10, versículo 39 fala, nós porém não somos dos que retrocedem, dos que desistem, dos que não permanecem são destruídos, mas dos que creem são salvos. A palavra nos faz permanecer. 1 João 2,14 fala, jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, vocês venceram
o maligno. Ser corpo de Cristo nos faz permanecer. Meus irmãos, vocês têm um privilégio tão grande de estar nesse corpo aqui. E o mais especial é vocês saberem uma coisa: vocês não são só mais uma peça nesse tabuleiro, vocês são essenciais. Quando vocês se entregarem e viverem com todo o coração de vocês a vida desse corpo, do Ministério de Jovens, ninguém vai precisar chamar vocês para servir. Vocês vão servir, vocês vão se apresentar, vocês vão dizer: Pastor Pedro, o que eu posso fazer? Vocês vão incomodar eles. Vocês vão enxergar as necessidades e vão fazer, porque há um poder que gerado no corpo de Cristo, que te faz enxergar pessoas, te faz olhar para fora e descobrir a sua missão por si só. Quero orar por vocês, para que essa seja uma geração que permaneça, não uma geração fraca, não uma geração covarde, não uma geração dividida, mas uma geração que sabe quem é em Deus, que tem raízes profundas com a casa de Deus. O mundo, o relativismo pode dizer qualquer coisa, que tudo é relativo, que nem tudo é pecado, mas eu quero dizer para você nessa noite que a palavra de Deus é pura, ela é verdadeira, que ela gera em nós convicção, certeza de que aquilo que nós fazemos em Cristo jamais vai ser em vão, porque produz algo que é eterno, poderoso, que vai além de nós. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, pela tua palavra. Eu agradeço pelo privilégio de estar nessa casa, de poder compartilhar essa mensagem tão simples, mas que encontre lugar no coração dessa juventude, Senhor, para que eles possam ser usados, Senhor, em todos os lugares, na tua casa, no corpo, na sua família. Que a palavra de Deus permaneça no coração desses jovens, Senhor. Que raízes profundas possam surgir, Pai, na vida desses jovens, Senhor. Para que eles sejam frutíferos, Senhor. Possam dar frutos que apontam para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Cante essa canção, adore Jesus.